E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é Luzi Freire e eu estou começando mais um vídeo aqui da série que eu estou fazendo aqui para estudar português para o Enem 2020. Hoje nós vamos estudar os encontros vocálicos, é a continuação da aula passada, que é da primeira aula. Se você não assistiu, assista, porque essa aqui é a continuação da primeira aula. Bom, encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e semivogais sem que haja consoantes entre elas. Há três tipos de encontros vocálicos: ditongos, tritongos e hiatos. Ditongo é o encontro semivogal mais vogal ou vice-versa, na mesma sílaba. Os ditongos classificam-se em crescentes, formados por semivogal e vogal, e decrescentes, formados por vogal e semivogal. Quando a semivogal vem primeiro do que a vogal, é crescente. E quando a vogal vem primeiro, é decrescente. Aqui o exemplo de ditongo crescentes, quase pária. O U vem primeiro que o A é semivogal e o A é vogal. E pária, o I é semivogal e o A é vogal. Decrescente, o exemplo é conclui e mal. O U é vogal e o I é semivogal em conclui. E mal, o A é vogal e o U é semivogal. Tritongos. Os tritongos ocorrem quando há o encontro semivogal mais semivogal na mesma sílaba. Aqui tem que ter três vogais. A primeira semivogal, a segunda vogal e a terceira semivogal na mesma sílaba. Exemplo, a palavra iguais. Iguais, aqui. E averiguou. Aqui o U, o O e o U. O O é a vogal e os dois U são semivogais. E a palavra Paraguai também tem um tritongo. E a formação dos hiatos. O hiato é a reunião de duas vogais que são pronunciadas separadamente. Aqui exemplo, hiato. O I é pronunciado separadamente em sílabas diferentes na palavra hiato. O I se separa do A e a palavra cair. O A se separa do I e a palavra ainda. Novamente o A se separa do I. Agora vamos ver como se dão os encontros consonantais, ou seja, os encontros entre consoantes. Os encontros consonantais são agrupamentos de duas ou mais consoantes no interior de uma palavra. Podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Exemplo, braço. Aqui, BR são duas consoantes que estão no início da palavra. Blusa, BL, graça, GR, obstruir. Aí o B, o encontro consonantal, BSTR, obstruir. Quando o encontro das consoantes inicia as palavras, são sempre inseparáveis. Exemplo, gnomo e pneumático. Gnomo, o GN é inseparável e o PN em pneumático também é inseparável. Sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Sílabas é o conjunto de fonemas pronunciados em uma única emissão de voz. Exemplo, sílaba. A palavra sílaba tem 3 sílabas. A palavra terra tem 2 sílabas. Terra. Quanto ao número de sílabas, as palavras são classificadas em monossílabas, quando possui uma só sílaba. Exemplo, só, mar, flor, nós, pai.
Dissílabas, quando possuem duas sílabas. Exemplo: burro, baú, país, Lúcia, casa. E trissílabas, quando possuem três sílabas. Exemplo: palavras, esposa, cadeira, pêssego. E polissílabas, quando possuem mais de três sílabas. Aí pode ser quantas sílabas for. É sempre polissílabas. Quando for a partir de três, é trissílaba, dissílaba, monossílaba. Mais de três, polissílabas. Exemplo: passageiro, caminhoneiro, excepcional. Quanto à tonicidade, as palavras são classificadas em tônicas, quando uma sílaba é pronunciada com mais intensidade. Exemplo: será, você, branco. Aqui, essa sílaba que está em negrito aqui é pronunciada com mais intensidade, por isso que é chamada sílaba tônica. Em você, o C é, e branco é o BRAN. E átonas, quando a sílaba é pronunciada com menor intensidade. Essas sílabas que estão em negrito são pronunciadas com menor intensidade. Conheço, também, amor. Quanto ao posicionamento da sílaba tônica na palavra, as palavras são classificadas em oxítona, quando a sílaba tônica recai na última sílaba. Exemplo: sabiá, aqui é a sílaba tônica, ó. Sabiá, você, sílaba tônica, porém, sílaba tônica, jamais, aqui é a sílaba tônica. Todas essas sílabas estão no final da frase. Essa sílaba com mais intensidade estão no final da palavra, por isso que é uma palavra oxítona. Proparoxítonas, quando a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. A sílaba que é pronunciada com mais intensidade está na penúltima sílaba. Exemplo: janela, panela, parto, móvel, tórax, lápis. Todas essas sílabas são a penúltima, por isso que essas palavras são paroxítonas. E proparoxítonas, quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. A sílaba que é pronunciada com mais intensidade é a antepenúltima. Exemplo: última, penúltima, exército, púrpura. Todos esses exemplos aqui têm a sílaba tônica na antepenúltima posição. Vamos ver um pouco sobre divisão silábica. Não se separam os ditongos e tritongos. Exemplo: aurora. Esse AU não se separa. Áurea. Novamente o A e o U não se separam. Glória. O I e o A não se separam. Uruguai. Aqui é um tritongo. Os outros exemplos são ditongos. Aqui é um tritongo. Uruguai não se separa. Separam-se as vogais dos hiatos: rainha, Jaú, duelo. Não se separam encontros consonantais iniciais. Aqui, psiquiatra não se separa. Pneumático não se separa. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Exemplo: chorona. Aqui não se separa. Telhado, o LH não se separa. Lenha, o NH não se separa. Guerra, o GU não se separa. Separam-se as letras que formam os dígrafos RR, SS, SC cedilha,
XC. Exemplo: carro, assar, adolescente. Aqui, SC, nascer, exceder. Separam-se as vogais idênticas e os grupos consonantais CC e CC cedilha. Aqui um exemplo de vogais idênticas: leem. Um exemplo de CC cedilha: intelecção. E um exemplo de CC é occipital. Separam-se os encontros consonantais quando ocorrem em sílabas diferentes internas. Exemplo: farpa. O R e o P separam-se. Em nostalgia, o S e o T separa e o LG separa. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. E na próxima aula a gente dá continuação a esse assunto. Não, vai ter um novo assunto, mas só que com o tema de gramática ainda, na língua portuguesa. Então, assiste o próximo vídeo aí.